Vamos nos mudar. Estratégias para você transformar a maneira que você se enxerga é o tema do desafio de hoje. Esses dias, recentemente, eu estava lendo esse livro, que é o meu preferido, juro, é o melhor livro que eu li até hoje. E tá meio no finalzinho e eu tô começando a ficar triste. Eu não quero que acabe. É muito bom. E eu quero compartilhar algo com vocês que tem tudo a ver com esse tema. É um trechozinho. Por mim, ó, eu risquei as 2 páginas. Mas óbvio que eu não vou ler as 2 páginas, né? Eu vou ler só um pedacinho, que na verdade eu já considero um pedaço grande. Mas eu quero usar exatamente as mesmas palavras do autor, porque eu não quero roubar como artista, não. Nesse caso aqui, eu quero realmente mostrar como a visão desse autor, que é de forma linda, ele fala de Deus de uma forma linda, ele fala sobre criação, criatividade de uma forma maravilhosa. Então eu queria muito ler esse pedaço para vocês, só para você ver um gostinho e querer comprar esse livro. Claro que, né, cada um é cada um, eu sou uma pessoa profunda e eu gosto de profundidade. E ele fala sobre criatividade, mas de uma forma também envolvendo Deus. Então, se você não é cristã, se você não acredita em Deus, não sei se você vai gostar tanto assim do livro. Ou mesmo assim, compra, quem sabe você muda de ideia e passa a acreditar. Não sei, tá? Indicação aí. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. A criação do homem não poderia se basear em uma ideia excêntrica ou imaginação ilimitada. O homem tinha de se encaixar no material que já havia sido criado. Deus pegou o barro da terra, um material que já existia, e criou um ser vivo que tinha de se encaixar nas complexidades detalhadas do sistema vivo que ele já havia criado. Criar um homem foi muito mais complexo que criar o universo todo, a sua complexidade e assombro. De certa forma, poderíamos dizer que Deus pintou a si mesmo em um canto quando Deus nos criou. Ele não tinha muitas opções. Tinha de ser capazes de respirar oxigênio, tínhamos de ser capazes de beber água, tínhamos de ser capazes de comer o que a terra provia, tínhamos de nos encaixar na tela. Um artista menor teria se sentido paralisado, incapaz de completar sua obra-prima. Para Deus, porém, aconteceu o contrário. Ele celebrou o desafio. Ele teve grande prazer em criar uma criatura feita do mesmo material que a terra, e cuja essência é a imagem de Deus. E assim, esse é um maravilhoso lembrete de que somos uma obra de arte e as limitações que muitas vezes nos levam a concluir que somos apenas humanos. Deveríamos nos impelir a celebrar o fato de que, na verdade, somos incrivelmente humanos. Eu não sei se vocês já viram, mas esses dias eu vi um noticiário falando que os cientistas descobriram que nós temos as mesmas composições da Terra, né? Então meio que comprova o que a Bíblia já diz, né? Que nós viemos do pó da Terra, né? Deus pegou o barro, né? Juntou, né, a água com o pó da Terra, com a Terra, e nos transformou, dando fôlego da vida. Então é muito, muito incrível, gente. Eu admiro muito. Quando eu vou ler Gênesis, eu fico muito admirada com toda a criação. Tirando a parte da queda, né? Mas toda a parte ali da criação é muito incrível, eu fico fascinada. E eu queria compartilhar com vocês esse pedaço do livro, porque já dá a introdução aí, ó, que vai vir no nosso bate-papo. Então eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Quem é você quando ninguém está vendo? Porque nós temos esse bloqueio, que é normal, né? Como a gente conversou no episódio anterior sobre posicionamento de imagem, há certas ocasiões que nós temos que nos vestir adequadamente, há ocasiões que nós devemos nos comportar adequadamente. Nós não vamos conversar e ser como nós somos na família, que, né, no momento mais descontraído, como nós vamos ser no ambiente de trabalho. Então, é normal a gente se moldar de acordo com o ambiente, de acordo com cada pessoa que a gente se comunica, é perfeitamente normal. O que não é normal, que não é normal nem é saudável, é a gente sair muito da nossa essência, da gente sair muito do que realmente nós somos, do que realmente Deus nos chamou para ser algo que nos faz encaixar em padrões, ou nos perder do nosso propósito, nos perder dos nossos valores. Sabe aquela ideia de vale tudo para like? Né? Já que a gente está falando sobre criação de conteúdo, que é a ideia central, né, do desafio Criar para Transformar, pensando nessa parte, a que ponto você se venderia? A que ponto você deixaria seu propósito, seus valores de lado em busca de atenção, em busca de engajamento, em busca de aprovação, que é um dos temas que a gente vai conversar até o final
desse vídeo. Eu queria também compartilhar mais uma parte do livro, que, gente, esse dia eu chorei como uma criança. Vocês não estão entendendo. O dia que eu li, eu não vou pegar aqui no livro não, porque eu acho que é muita coisa e eu não sei se eu vou achar. Não sei nem qual página que é. Mas, gente, basicamente, eu vou ver se eu consigo falar com as minhas palavras essa parte dessa história do livro. Mas, basicamente, o autor estava contando que um certo dia ele estava tomando banho e ele tinha a péssima mania de toda vez esquecer a toalha. Ele ia tomar banho, esquecia a toalha, ele tinha que gritar para alguém da família dele levar a toalha para ele. E teve um dia, de forma de castigo, o pessoal da família dele lá, que eu não lembro se foi o irmão, quem foi, além de não levar a toalha para ele, ainda pegou ele e jogou ele na rua, do jeito que ele estava, nu. E ele falou que sentiu a maior vergonha que ele tinha sentido na vida. E ele estava muito envergonhado e ali ele entrou aquele pânico, sabe? De tipo, meu Deus, se alguém me ver aqui nu, como é que vai fazer? Como é que vai ser? E ele trouxe a reflexão de que quando nós viemos para o mundo, né? Quando Deus nos criou, ele nos criou nu, né? Não tinha vestimenta. Depois da queda, que a gente precisou se vestir, que a gente precisou ter mais cuidado com a nossa vestimenta, que é o assunto, né, que a gente está abordando no pilar aqui de posicionamento de imagem, que é o terceiro pilar. Então pensa que a complexidade que tudo gerou, né, por conta do pecado, era para nós estarmos nus, mas não só nus de vestimenta, mas era para estarmos nus perante a Deus. Porque vocês podem fazer coisas erradas e esconder da população, esconder do teu irmão, esconder do teu amigo, esconder do teu marido, mas você não pode esconder quem você realmente é perante a Deus. As suas ações, não tem como você se esconder isso de Deus. E a parte que mais me emocionou, a parte mais que emocionou é que ele falou assim, que tem uma parte da Bíblia que conta que Davi, ele dançou para Deus e estava aparecendo as partes íntimas dele. Talvez eu acho que estava de roupão, não lembro muito bem da história, mas deu para ver as partes íntimas. Só que ele não estava nem aí, porque ali ele estava glorificando a Deus. Ali ele estava nu perante a Deus. Ele só queria glorificar a Deus. Então ele não estava se importando para nada, para ninguém. Ali, naquele momento, era ele e Deus. Ali ele soube e entendeu que o verdadeiro propósito dele estar ali era por Deus. Então ele não estava se importando porque as pessoas iam falar, porque as pessoas iam dizer o que poderia acontecer com ele. Ele simplesmente estava tão conectado, tão presente com Deus, que ele não se importou com absolutamente nada, ele simplesmente dançou. Inclusive, é até um fato, né, que uma das mulheres dele... Ai, gente, eu sou péssima pra lembrar nomes de personagens, me perdoa. Mas uma da mulher dele se invejou, né, sentiu ali um sentimento muito ruim, tanto que Deus depois até desagradou desses pensamentos dela, né, porque ela ficou envergonhada do Davi. Mas o fato é que o que me emocionou, ele nem relata isso no livro não, tá? Eu que lembrei que esses dias eu vi um trecho sobre isso, eu lembrei, mas ele não relata sobre isso no livro não. O que ele relata que fez eu me emocionar muito é quão bom seria se nós pudéssemos ser nus como Davi, né? De poder ser nós mesmos, não somente perante a Deus, sabe? Perante ao mundo. Como seria tranquilo, leve, se a gente estivesse ainda naquele jardim onde não haveria tantas coisas ruins que há nesse mundo, né? Então, eu sei que foi muito mais profundo, tá? É por isso que eu falo pra vocês, recomendo muito, compre o livro, sabe? Se você não quiser comprar, pelo menos vê o audiobook aí no YouTube, deve ter, mas é muito legal, porque ele traz uma perspectiva muito bacana das coisas e de como criar esse relacionamento tão lindo, tão íntimo com Deus, sabe? Eu recomendo muito, que vai desbloquear algumas coisas na sua vida aí, tanto de imagem, quanto de criatividade, de você ter essência, sabe? De você substituir o conformismo da originalidade e substituir pela padronização, sabe? Essa ideia de tipo, ai, tá todo mundo fazendo igual, deixa eu fazer também, ah, tá todo mundo seguindo esse ritmo aqui de postagem, deixa eu seguir também. Sabe, seguir manada, sem ao menos se conhecer, sem ao menos saber se aquilo tem a ver com a sua essência, se tem a ver com você, com a sua personalidade, com o seu propósito, com seus valores. Então é muito, muito legal a gente ter essa reflexão, sabe? O que eu quero que você comece a refletir é que todos nós temos bloqueios, tá? E eu quero compartilhar alguns dos meus para você entender o que é bloqueio de imagem, então, e por que é tão importante você desbloquear para você realmente conseguir vencer mais essa batalha, que eu sei que não é fácil, mas é importante e libertador. A raiz dos meus bloqueios é o meu corpo, né? Eu sempre fui muito magrinha
E na minha época de adolescência, inclusive eu tenho uma foto da minha crisma, toda vez que eu olho, nossa, me dá uma tristeza profunda no meu coração, e eu lembro daquele dia, de todos os sentimentos que eu vivi, sabe? E tinha a ver com a minha vestimenta, tinha a ver com a minha postura, tinha a ver com o meu corpo. Eu era muito, muito magrinha, e minha mãe não achou nenhuma camiseta da Crisma que fosse pequena, e eu lembro que eu tava vestindo ela, eu tava sentindo super desconfortável, porque ela tava muito maior, sabe? E aí ela tava me deixando mais magra ainda, porque parecia que eu tava dentro de um saco. Enfim. Mas, basicamente, na minha fase adolescente, eu recebia muita piadinha, né? Ah, ela é tão bonitinha de rosto, nossa, mas se ela, né, se ela malhasse, se ela tivesse um corpo melhor, até que daria. Sabe essas piadinhas, assim, de homens? Ou, então, aquelas piadinhas... Eu não sofri muito bullying, sabe? Graças a Deus eu não sofri muito bullying nesse sentido de me chamar de vareta, essas coisas não. Até porque, gente, como eu falei pra vocês, eu sempre fui aquela pessoa que queria ser invisível. Então, quanto mais eu ficava ali invisível, melhor era pra mim. Então, na maioria das vezes da minha vestimenta nessa época, era moletom. Eu colocava aqueles moletom com touca também. Eu parecia emo. Quem lembra da expressão emo? Colocava o cabelo na frente, assim, ó. Tudo pra não ser vista, pra não ser enxergada por ninguém. Eu queria me enfiar no fundão ali da minha sala e ali ficar. E então eu recebia mais comentários nesse sentido, que eu ouvia, sabe, dos meninos. Né? Ela é bonitinha de rosto, mas podia melhorar o corpo. E fui levando. Isso, gente, me fez querer desejar realmente ir pra academia. É porque quando você começa a ficar adolescente, começa a crescer, começa a querer arrumar namoradinho, você começa a querer melhorar, né? Sua autoestima ali. E foi a melhor decisão que eu fiz, porque eu fui por motivo errado, mas eu fiquei por motivo certo. Então eu comecei a fazer academia, e comecei a incorporar, daí comecei a dar, né, aquelas ondinhas, aqueles voluminhos. E óbvio que é muito bom pra nossa saúde também, né? Então eu comecei a buscar para um corpo melhor. E eu sempre fui mais ou menos nessa pegada, sabe? Tipo, tem um problema? Se pode, dá para resolver? Então bora resolver. Então se meu problema ali com a minha imagem era meu corpo e eu sabia que tinha como resolver, eu fui atrás. Fui pra academia, fui tentar engordar, criar massa. E isso foi indo muito bem até eu sofrer acidente de moto. Porque depois que eu sofri acidente de moto, eu fiquei camada por 3 meses. E aí eu não consegui mais fazer atividade física, né? Não consegui voltar também, porque eu tenho limitação no meu ombro. E aí eu voltei a ficar muito magrinha. Depois eu tive também assim, muito intestino irritado, que fez me emagrecer ainda mais. Então todas aquelas crises, todas aquelas coisas de bloqueio que eu tinha na minha cabeça, elas voltaram nessa fase. Por isso que eu fiquei tão depressiva, por isso que eu fiquei tão mais fechada, mais na minha, não querendo me expor de novo, porque eu já tinha superado isso. Essa barreira tinha sido superada, mas por causa de eu ter voltado a ficar aquele corpo que eu tinha antes, ou até pior, porque eu cheguei a pesar 45 quilos, me fez querer passar por tudo aquilo de novo, sabe? E glória a Deus, eu recuperei, estou firme e forte, porque eu sinto que, como eu disse pra vocês, né, sobre a minha história, desenvolvimento pessoal, eu sinto que tudo que eu passei foi importante, sabe? E eu tava estudando hoje sobre bloqueio de autoimagem, de um curso que eu tenho, e eu vi vários relatos também de outras mulheres que passam por isso, sabe? Eu acho que pra nós mulheres ela é muito mais pesado ter, né? A gente tem essa certa cobrança. E a gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente quer ser perfeita em tudo, a gente quer ter um bom corpo, uma boa vestimenta e cabelo. Nosso cabelo também é algo que nos mexe muito, né? Com a autoestima. Isso vale para homens também, mas não sei, eu sinto que para mulher todo esse peso é ainda maior, porque a gente tem hormônios, tem a celulite. Eu falo, nossa, homem, pelo amor de Deus, bem abençoado mesmo, né? Porque tem boas partes dos problemas que a gente tem, eles não têm. E tem o fato também da gente ter filho, engordar na gravidez, enfim. Tem vários fatores, várias camadas, como eu disse pra vocês, que a gente tem que ir trabalhando. Às vezes, pra gente se tampar do nosso verdadeiro eu, a gente cria personagens. E se tratando de marca, né, de marca pessoal, você já deve ter ouvido falar no termo arquétipo. Se você não está familiarizada, eu não vou entrar, né, não é o propósito desse vídeo de hoje, mas basicamente muitas pessoas também, que é o meu caso também já aconteceu, da gente tentar criar um personagem. Só que personagem, gente, ao longo prazo ele não se sustenta. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais passar aquela mensagem, aquela imagem de uma pessoa que é muito diferente de você, sabe? Então, o meu conselho aqui pra você que tá começando aí a criar sua marca ou querendo aprimorar a sua marca, abandona o arquétipo, abandona o personagem, seja você mesmo, seja autêntico. A verdade que você é,
atrai pessoas semelhantes a você, né? Um imã, é como se fosse um imã. Então você não precisa atrair todo mundo, você não precisa se conectar a todo mundo, você não precisa agradar todo mundo, você precisa agradar as pessoas certas, que conectam com você. E elas vão se conectar com você mesmo, do seu jeitinho, como você faz as coisas. É claro que a gente busca em aprimorar aquilo que a gente não é bom, a gente se torna bom, a gente busca conhecimento, que é o que eu falei no episódio anterior, né? Eu não estava me sentindo bem com as minhas vestimentas até um tempo atrás, eu quis mudar, sabe? Não estava mais fazendo parte do meu eu ali. Então, mudanças, elas são importantes, elas são significativas. A gente precisa passar por um processo de evolução, é muito bom a gente evoluir. Não dá pra gente ficar estagnada num ponto só. Mas tem coisas que é da nossa essência, tem coisas que é sobre nós, sobre o nosso verdadeiro ser. Então a gente não vai querer ficar se enfiando em caixinhas e querer mudar só pra agradar, sabe? Se liberta dessa necessidade de aprovação, né, que a gente tem. Inclusive pessoas que trabalham como criadoras de conteúdo, que trabalham aqui na internet, a gente tem que ter esse cuidado. Eu relatei algumas vezes aqui para vocês nos bastidores sobre como muitas vezes eu me perco, né? Eu fico preocupada. Às vezes eu fico preocupada com o engajamento, né, que tá baixo, e aí eu fico querendo melhorar e eu acabo percebendo que se eu não tomar cuidado, eu vou cair no limbo de fazer igual todo mundo faz, que é criar títulos chamativos só para atrair você, só para atrair sua atenção, e fazer dancinha e colocar uma lancia na minha cabeça só para chamar atenção, para ser vista, para ser lembrada. Eu não quero ser lembrada e ser vista dessa forma. Eu quero que as pessoas se conectem comigo como eu sou. E eu sou assim, profunda, eu gosto de conversas assim, ó. Eu não gosto sabe, de ficar muito cheio de firula. Muitas vezes eu sou um pouco prolixa, né? Eu enrolo um pouco pra falar, porque é também o meu jeito. E eu quero que você se identifique como eu sou, desse jeitinho, entendeu? Porque às vezes você se identifica e fala, nossa, a Suzy é igual eu, porque ela pensa parecido, ela tem os mesmos propósitos, os mesmos valores que eu, ela também é cristã. Por que eu falo tanto de Deus aqui? Por dois motivos. Uma, porque eu quero atrair mais pessoas que são crentes a Deus, né, que são cristãs, e também eu quero incentivar você a ser, porque faz parte do meu propósito de vida. Todo e qualquer momento que eu puder falar de Deus aqui, eu vou falar. Goste ou não goste, eu vou falar, sabe por quê? Porque Ele me transformou. Ele é o verdadeiro motivo de eu estar aqui. Ele é o ar que eu respiro. Ele me deu o fôlego da vida. Ele deu o fôlego da vida pra você. Então é impossível não falar dele, gente. Sabe a sensação que às vezes eu tenho, principalmente quando eu vou ler a Bíblia ou esse livro? Gente, eu já li esse livro muitas vezes. Eu leio ele antes de dormir. Que eu simplesmente vou dormir muitas vezes chorando. Mas não é chorando de tristeza, é chorando de emoção, de empolgação, de falando, meu Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Como as pessoas precisam conhecer o Senhor verdadeiramente, como eu estou conhecendo. E a cada dia que eu conheço o Senhor, mais eu admiro. Mais eu te quero perto de mim. Mais eu percebo que eu não sou nada sem você. E mais eu percebo o quão grata eu preciso ser por ter você na minha vida. Porque você me deu o fôlego da vida. Se eu tô aqui respirando, é graças ao Senhor. Então, eu vou falar de Deus. Doa quem doer, goste ou não goste. Uma hora ou outra você vai lembrar de mim em algum momento da sua vida e vai falar, nossa, o Sus falou aquela coisinha lá. Cara, eu acho que eu vou fazer um teste. Acho que eu vou perguntar pra Deus. Deus, o Senhor existe mesmo? Se o Senhor existe, dá uma luz aqui. Prova pra mim que o Senhor existe. Só toma cuidado, que você pode surpreender. E é isso, gente. O vídeo ficou mega longo, mas assuntos profundos, assim, é a minha essência. É o que eu gosto de abordar, é o que eu gosto de falar. Eu falo sem roteiro, eu falo assim, ó, sabe? Eu sinto muito prazer, muita vontade de falar temas aprofundados assim. E eu sinto também que eu posso agregar também pessoas com esses aprofundamentos. Claro, vai ter parte técnica aqui também, porque é bom, né, a gente adquirir conhecimentos para evoluir. Mas, gente, o meu xodózinho é esse tipo de conteúdo. É simplesmente ligar a câmera e conversar, igual eu tô conversando com vocês. Então eu quero saber de você, se você gosta desse tipo de conteúdo assim também, mais conversados, que não sejam tão técnicos, que falem mais de coisas profundas, de desenvolvimento pessoal e profissional, porque eu estou pensando em mudar o formato aqui, trazer mais a minha essência, não que não esteja trazendo, eu sou muito eu aqui, mas às vezes eu sinto que eu preciso melhorar algumas coisas na minha comunicação para falar com vocês, para melhorar o engajamento de uma forma mais leve, e não de forma que eu preciso me moldar, tá? Então o seu feedback ele é muito importante. Se puder, deixe aqui nos comentários quais assuntos você mais gosta de ver por aqui no canal. Vou adorar saber, tá bom? Beijo. E se você tocou no teu coração e sabe que vai incentivar e vai tocar no coração de alguém, compartilha também, tá bom? Vamos disseminar o bem.